Agradecer muito ao Giovanni Alves pelo convite e também parabenizar, né, por essa iniciativa, né, de estar discutindo Pasolini nesse momento. Eu acho que é muito apropriado, né, nesse programa que se chama Momentos Pasolini. E a mim coube, então, né, vocês me fizeram o convite como psicanalista para poder trazer algumas reflexões, algumas pontuações sobre o que a gente pode ver, né, do ponto de vista da psicanálise, né, no filme de Pasolini, Sob Medea. Então, primeiro, de forma introdutória, eu queria dizer que existem várias leituras, né, de Medea ao longo da história, né? Nós temos desde Eurípides, né, e Pasolini vai se inspirar exatamente, né, em Eurípides, a Medea de Eurípides, ou seja, vamos dizer assim, no cenário grego, né? Mas ele vai fazer uma releitura, né, daquilo que Eurípides trazia. Vale lembrar que já em Eurípides, e isso é interessante, né, a própria peça de Medea, na verdade, se a gente for ler com um olhar mais crítico, né, a gente vai poder ver que a gente já tem naquela época, em Eurípides, né, algo que realiza já uma crítica à condição feminina. Né? Vale lembrar que a democracia no Estado grego era uma democracia que só era válida, né, para os homens, e não, nem todos os homens, né, os escravos não estavam aí, né, incluídos, né, os que os serviçais não estavam incluídos, e também nem as mulheres. Né? Então, é uma democracia que incluía somente os homens. Nós temos várias peças no teatro que faz referência a essa condição feminina, mas não vou entrar nesse detalhe. Mas a gente pode até dizer que essa peça do próprio Eurípides é uma crítica, né, a essa posição feminina. Não vou entrar em detalhes em relação à peça de Eurípides, a original, mas eu queria me centrar mais, eu pensei assim um pouco, né, o meu fio condutor vai um pouco na direção de pensar como que Pasolini reproduz, né, nos anos 65, né, me parece, 67, que ele vai fazer essa peça. 67, né? 67, ou seja, a gente tem que ver também a época que ele está fazendo esse filme, é uma época, né, onde a gente vai ter um movimento, uma ebulição do ponto de vista social, né, tanto no sentido, né, dos movimentos sociais, movimento de mulheres, os estudantes, né, a revolução estudantil, né, e também os partidos políticos, né, os anos 60, 67, 68, foram anos, assim, gloriosos, que a gente acha até que pode até não se repetir. Muita coisa se produziu, crítica à família, crítica à condição feminina, né, crítica social, política, né, e crítica no sentido mesmo, né, o partido marxista também se renovando de alguma forma, nesse momento, os movimentos dos, não só o Partido Comunista, mas as várias facções, né, do movimento de esquerda. Então, o ambiente universitário é um ambiente muito, se produzia muito, não só universitário, mas do ponto de vista cultural, né? Então, é um momento, também no cinema, é um momento de muita produção, interessantíssimo, né? Que vale a pena a gente pensar esse contexto, né? Esse contexto em que Pasolini vem fazer esse filme, né? E também não é por acaso que Pasolini vai escolher Medea, né? E vai fazer uma leitura também a partir de um olhar, vamos dizer assim, de um olhar das feministas, né, sobre a condição feminina. Então, Medea, de alguma forma, essa peça, né, ela vai trazer questões fundamentais sobre a condição feminina, que na época os movimentos feministas vinham discutindo. Então, eu não vou entrar em vários detalhes, assim, sobre, porque eu acho que esses momentos Pasolini,
né? E também a fala também de Giovanni, logo no começo, eu acho que já destaca um pouco assim qual o papel de Pasolini no cinema, o papel de Pasolini na política. Então, eu acho que isso já foi feito a partir de vários ângulos e mostrando vários filmes dele. Então, esses momentos vão revelar aí, né, várias, vamos dizer assim, várias perspectivas que a gente pode ter da sua obra, que é riquíssima, que é, enfim, infelizmente ele morreu cedo, né, muito cedo, mas ele deixou uma produção muito grande, né, é invejável, né, o que ele conseguiu produzir em tão pouco tempo de vida. Mas esse filme, eu acho que é um filme, todos eles são muito interessantes, mas esse filme, ele é muito impactante, e eu tinha visto esse filme exatamente nos anos 67, 68, acho que foi 68 que eu vi. É, na época eu ainda morava na Alemanha, e é um filme, assim, eu pude rever agora, eu não tinha revisto, e claro, o que eu tinha na lembrança era uma coisa, e essa vez que eu vi, pude ver esse filme novamente, ele me impactou muito, e eu pude ver de várias perspectivas, né? Eu tentei ver uma vez a partir do que é que esses cenários nos dizem, né? É riquíssimo o cenário desse filme, né? E também os diálogos, né? Que diálogos, né, tão fortes, né, são trazidos aí com muita veemência. E não foi por acaso, né? Eu acho que Pasolini acabou escolhendo para representar a Medea Callas, ou seja, uma figura, né, que no teatro tem uma importância enorme. E dessa vez, quando eu pude ver Callas, a maneira como ela se apresenta, né, como Medea, né, a gente, não sei se vocês puderam, eu pelo menos percebi isso, assim, o quanto que Pasolini foca no rosto de Medea, muito menos, né, no todo do corpo dela, mas muitas vezes ele foca, né, no seu perfil, de uma beleza incrível, e lembra muito aquela personagem do Egito, a Nefertiti, que é esse ideal aí da beleza feminina, né? Isso aí me impactou muito dessa vez, eu não tinha prestado muita atenção na outra vez que eu vi esse filme, e a outra coisa que me marcou muito também não tinha me dado conta, na primeira vez que eu vi, né, o cenário, né, quer dizer, um cenário que ele escolheu, e é interessante qual cenário que ele vem escolher nada mais, nada menos, né, do que toda a paisagem da Capadócia, que remete exatamente ao Oriente, né, mais ao Oriente do que ao Ocidente, e eu achei interessante, eu pude me dar conta também, dessa vez, né, porque é que Eurípides escolheu Medeia, né, para falar da condição feminina, e Medeia colocada no lugar da estrangeira. Isso já aconteceu outras vezes, né? Quer dizer, se vocês se lembram do banquete de Platão, né, que foi escrito por Platão, mas, na verdade, Platão tenta reproduzir, através do que ele pôde recolher, porque ele não fez parte do banquete, né, ele pôde recolher de um banquete, né, que aconteceu com Sócrates e vários filósofos da época, né? Então, os filósofos tinham esse costume, na época, de conversar, filosofar, né, numa mesa, tomando vinho, né, e o banquete, comendo, né, e o banquete é exatamente esse momento de encontro de vários filósofos. E no banquete, nesse banquete, o que está em discussão nesse banquete, né, é exatamente o tema do amor. E é interessante porque quando Sócrates vai falar, ele não fala a partir do seu lugar enquanto sujeito. Ele coloca, ele chama, ele faz referência, né, a uma figura, né, que é Diotima, a uma figura feminina, a quem ele convida para falar do amor. E é interessante porque Diotima, então, na boca de Diotima, Sócrates vai colocar um discurso sobre amor que coloca o feminino, né, no lugar daquela sem recursos, e o homem no lugar do recurso, aquele que tem recurso,
aquele que está dentro do banquete, aquele que pode participar do banquete, da festa, né? Pode compartilhar dos bens materiais, etc. E tal. E a figura feminina que fica na porta, né? Que agora eu não me lembro o nome, mas eu acho que é a penha, né? Penha e recursos, né? Penha, penúria, né? Vem daí, né? Aquela que não tem, aquela que falta, aquela que não está dentro desse registro que seria o registro do T, né? Então está fora desse registro T. Então o feminino não se inscreve no registro T, né? Então tem algo aí no registro T, que é o registro fálico, que não dá conta de dizer o que é o feminino, né? Então, e é interessante porque a Diotima, o nome dela significa exatamente a estrangeira. E o que me chamou atenção nesse texto, nesse filme agora, né, baseado em Eurípides, foi exatamente que a mulher, a Medeia, né, essa mulher aí, ela está representada por uma estrangeira também. Então, fala de algo, dessa posição do feminino nesse lugar do estrangeiro, da alteridade, do infamiliar, daquilo do estranho, do que está fora, né? E também é um estrangeiro, no caso, se a gente pega a questão mesmo, assim, mais a questão do poder, né? Ele vai buscar um amante no Oriente, né? Então, é de um outro país, né? É de um país oriental, de uma outra cultura, que se contrapõe à cultura, né? Do Jason, né? E que é uma cultura do Jason, vamos dizer assim, uma cultura que detém os poderes, né? Que detém os bens materiais, que detém os poderes, e essa cultura do Oriente, né? E toda a representação mesmo do que seria o cultural, entre aspas, né? Esse exemplo aí dos gregos, né? Representando vamos dizer assim, emergência, entre aspas, né? Daquilo que significa a nossa cultura ocidental, o que não quer dizer que não haja cultura oriental, há cultura oriental, mas em relação ao Ocidente, é considerado, acho que nós vivemos isso de forma muito mais, até trágica no momento, né? Essa desvalorização daquilo que é da ordem do oriental, né? Então, a Medeia, ela é uma mulher, ela não só, ela vem de fora, né? Ela é estrangeira, aquela que fica fora, é semelhante à Diotima, né? Que fica fora, quando vai falar do amor. Diotima também era uma estrangeira, que vinha de outro lugar, né? Mas que fala um pouco dessa posição feminina também, né? Que fica aí nesse lugar de extimidade, vamos dizer assim, de exterioridade, de alteridade, melhor dizendo. Bom, então, me chamou a atenção isso, né? Essa posição aí dela, dessa que vem do Oriente, e é interessante, e aí eu vou focar mais no ponto de vista, certamente vocês, no debate aqui, muita coisa já foi dito sobre isso, aí tem o conflito, por exemplo, entre o que se chamava, né, o que seria a cultura dominante ocidental e o que seria, por exemplo, aquilo que se considerava como bárbaro, né? Com cuidado isso, esse termo bárbaro. Bárbaro no sentido de que não tinha a ver com a cultura dominante, né? E que fala também, né, na figura ia dizer de Otímio, mas na figura da Medéia, né, fala de uma outra maneira de poder lidar com aqueles valores que eram importantes para a cultura grega. Então, Medéia, ela abandona tudo, e isso é importante, agora eu quero pensar mais do ponto de vista da psicanálise, quer dizer, o que uma mulher pode fazer em benefício de um homem. Ou seja, e aí eu queria focar em duas questões. Primeiro, o Freud vai dizer que o modo de amar feminino, né, tem a ver com algo que é da ordem de uma, vamos dizer assim, a mulher não ama, na verdade. Assim, para ela ama, mas o mais importante para ela não é amar. O mais importante para ela é poder se sentir amada pelo outro, né? É diferente da condição masculina.
Então, o Freud vai dizer no texto sobre o narcisismo, para introduzir o narcisismo, não é uma introdução ao narcisismo, como foi traduzido, é para introduzir o narcisismo na sua teoria. É a primeira vez que ele introduz mesmo o narcisismo, o conceito de narcisismo de forma consistente na teoria de Freud, na sua teoria, no seu arcabouço teórico, e ele vai dizer ali, né, que ele vai diferenciar, então, o modo de amar dos homens, que eu não vou entrar muito em detalhe, do modo de amar das mulheres. Então, ele vai dizer que, para as mulheres, o modo de amar é exatamente isso, é ser amada pelo outro, ou seja, uma forma erotomaníaca de amar, se é que a gente pode dizer isso, né? Então, não no lugar de amante, que a mulher se coloca, mas mais no lugar daquela que quer ser amada, né? Então, e para poder ser amada, e a gente vai ver isso em Medeia, a Medeia abre mão de tudo, ela abre mão, né, da onde ela morava, ela abre mão do seu país, ela abandona os seus familiares, ela mata, inclusive, seu irmão, né, para poder despistar o pai, de uma maldade impressionante, né, ela vai, né, destroçando, vamos dizer assim, parcializando o corpo do irmão e deixando no caminho para que o pai se despiste, né, enquanto ela pode fugir com razão, né? Então, ela é capaz de matar seu irmão, ela é capaz de deixar sua terra, ela é capaz de deixar seus pais, né? Para ficar com Jazão, né? E aí é interessante porque o que a gente vê, então, e aí já é, vamos dizer, Lacan que vai chamar a atenção disso, né? Embora Freud também já toque um pouco nisso, né? De que vamos ainda ficar em Freud. Para Freud, então, vamos dizer, ao ele estudar a sexualidade feminina e também a feminilidade, ele vai dizer que, para a mulher, o mais importante vamos dizer assim, ser amada, mas ela se situa, né, a relação com os homens, né, a partir, para Freud, no registro do ter. Ou seja, que uma solução feminina para Freud, e aí, embora ele também se dê conta que isso não é suficiente, né, na sua obra ele vai, em vários momentos ele vai dizer disso, mas ele vai afirmar muito de que as mulheres buscam uma certa satisfação na vida, né, no registro do ter. Ou seja, Freud vai fazer uma leitura da mulher mais no registro masculino, que seria o registro T. Então, no registro masculino, no registro fálico, né, as mulheres buscariam se realizar tendo um filho. Então, o filho teria um valor fálico para ela, né? O que é uma mulher? Respondendo o que é uma mulher, o que quer uma mulher, a mulher responderia: eu quero um filho. Ou seja, um filho no lugar do falo, daquilo que simbolizaria aquilo que poderia preencher, né? Então, como se essa, a solução feminina, né, fosse essa solução para a condição feminina. Ou seja, no registro fálico não há lugar para a mulher, né? Então, não há um significante, e aí quando o Freud vai dizer que não há um significante que dá conta de dizer o que é uma mulher, né? No registro fálico, ela pode ser descrita como mãe, é um dos nomes da mulher, mas é um dos nomes somente, como mãe, né? Então, no registro fálico, que universaliza todas as mulheres, o que define a posição feminina, ou a posição da mulher, seria ser mãe. Mas isso não dá conta, né? Então, o Freud se dá conta que isso, e tanto que na última obra dele, no último texto dele, sobre o feminino, vamos dizer assim, ele vai dizer que ele não conseguiu aprender o que quer uma mulher, o que quer a mulher, ele vai dizer o que quer a mulher, mas não dá para universalizar. Do lado masculino é possível universalizar, né? Tanto que no registro, no lado masculino, no registro fálico, a gente sabe, ou os homens mais ou menos sabem, embora os homens estejam, entre aspas, também vamos dizer assim,
escapando desse registro fálico, com o pé fora do registro fálico, mas os homens, eles se universalizam. Os homens fazem um exército. Quando você vai numa festa, por exemplo, de casamento, todos os homens estão vestidos iguais, enquanto que as mulheres, elas, cada uma tem que construir algo para poder dizer o que é uma mulher. É interessante isso, porque um é do registro do universal, que anula a subjetividade, e outro é do registro do singular, ou seja, o feminino é do registro do singular. O feminino aponta exatamente para isso, a nível do ser, que tem a ver com nada, né? Então, não tem nada aí que diga o que é um sujeito. O sujeito é um nada. Então, é necessário que cada um possa fabricar algo para construir um ser a partir desse nada, né? Então, as mulheres, elas buscam construir algo, por isso que elas são muito perto, estão muito perto das artes, porque a arte também fabrica algo a partir do nada. Então, o feminino também é algo que tem a ver com isso, né? Fabricar algo para ser alguma coisa, né? Fabricar um ser a partir de um nada, inventar algo, né? Então, as mulheres estão muito mais próximas da invenção, né, do que os homens, que vivem muito determinados, aprisionados nas regras fálicas. Como é que deve se vestir, como é que é um macho não chora, macho não pode isso, não pode aquilo. Isso, claro que na atualidade está sendo questionado, não vou entrar nesse tema agora, mas está sendo questionado. Então, voltando, então, para a questão, né, da Medeia, então, eu queria colocar isso, para a gente passar para outro ponto que eu quero trazer. Que a Medeia, ela destitui-se de tudo, de todos os valores fálicos, né, da sua cultura e de tudo que ela tinha para acompanhar Jasão, né? Então, o que a Medeia, na verdade, nos ensina é o que uma mulher é capaz de fazer por um homem, né? Então, a gente só pode ver o desespero, o compreender o desespero de Medeia na hora que Medeia é traída a partir dessa perspectiva. Ou seja, ela deu tudo a Jasão, né? E Jasão diz a ela que ela poderia continuar com ele, mas numa posição, vamos dizer assim, em segundo plano, né? Enquanto ele se casaria com a filha, né, de Creonte, que é o que tinha o poder. Então, Jasão estava mais interessado no ter, no poder, e não no amor, né? Para ele, essa mulher representava, né, ele poder vir a ter mais poder, casando com ela, né? E ele, embora ele ame Medeia, ele quer ficar com Medeia, ele quer continuar amante de Medeia, mas com Medeia no segundo plano. Então, Medeia, segundo Lacan, é, então, um exemplo paradigmático, né, para a gente entender exatamente, né, o que seria esse ato de Medeia que tem algo a ver com a mulher, né? Não com a mulher mãe, né? Lacan, inclusive, vai dizer que essa é a mulher verdadeira, não que ele esteja idealizando, né, esses atos bárbaros de Medeia, mas ele vai dizer, né, que tem algo aí em Medeia que aponta nesse comportamento de Medeia, que aponta para algo para além do falo, né? Então, quando Medeia é abandonada por Jasão, né, nós temos, então, nesse momento do abandono de Medeia, e isso acontece na nossa sociedade, né, com muita frequência, nem tanto, ainda bem, mas, assim, muitas mulheres que entram numa condição de total desvario. Enquanto que a loucura no homem aparece muito em forma de delírio, um delírio de poder, um delírio de magnitude, nas mulheres pode aparecer no momento em que elas são atingidas no seu mais profundo, na coisa mais profunda do seu ser, né? O que pode aparecer nesse momento é uma reação, né,
que tem a ver com desvario, algo que se denominou aí como um comportamento bárbaro. Ou seja, ela perde toda a noção, né, do que é possível, né, e ela dá vazão a esse sentimento de dor de uma forma quase infinita, né? E aí ela vai ao desvario total e acaba destruindo tudo a sua vida, né? Então, ela se sente destruída no seu ser por aquilo, através desse sentimento que Jazão, com a sua traição, fez com que emergisse nela, o sentimento de que ela não era nada para o outro, ela não significava nada para o outro, né? Essa condição aí de nada, e a partir dessa condição de nada, que a gente pode pensar o ato de Medeia. Ou seja, é um ato, né, de total desvario, de um total desligamento de todos os valores do social, do que seja. Né? E aí o que emerge é o desespero, né, é a destruição. E essa destruição vai tão longe, e aí existe, depois eu quero trazer uma outra interpretação de Medeia também, né? No caso, aí, Medeia acaba destruindo seus filhos, acaba destruindo também a mulher, a amante de Jason, enfim, ela é terra arrasada. O desvario tem a ver com essa sensação, né, de total desertificação do mundo, né? Tudo perde valor para ela, tudo perde valor. Os próprios filhos perdem o valor, e ela tenta atingir Jason em tudo que é mais importante para eles. Os filhos têm um valor válido para o homem, né? Então, ela tenta exatamente atingir, já não através, né, ela assassinando os filhos de Jason, que para ele tinham uma simbolização fálica muito forte, né? E você vê que para ela se desprende disso, ela se desprende do lugar materno, ela sai do registro fálico, ela está para além do registro fálico, né? Bom, então, é como se, matando os filhos, ela pudesse produzir um furo no outro, levando o outro a uma condição, ou seja, um furo na consistência do outro. Aquilo que daria consistência para o outro, consistência para o marido, consistência para a sociedade. Destruindo isso, é como se ela pudesse, então, fazer um furo nesse outro, né? Bom, é interessante porque eu estava vendo, ao preparar isso aqui, eu também busquei recorrer um pouco a outras interpretações, né? Então, tem uma interpretação que eu queria lembrar vocês, tem uma interpretação de Medeia que foi feita exatamente no ano, eu acho que foi 70, não sei se foi 70, mas foi assim, foi bem perto, né, da época da Medeia, do Pasolini, que foi feito no Brasil, na época que a ditadura estava na sua fase talvez até mais sangrenta. Vocês sabem que depois dos anos 70 a coisa ficou mais sangrenta ainda no Brasil, né? E também os movimentos também, né, se exacerbaram, e o Chico Buarque, junto com o Paulo Ponte, eles fizeram uma interpretação. Inclusive, eu vi que foi reeditada, eu não comprei, mas eu vi que tem uma reedição e parece que está bem bonita. A gente pode comprar no Amazon, né? Dessa peça aí de Medeia. E a música vocês também podem escutar. Eu pensei que a gente podia tocar aqui, mas parece que não pode. Perguntei a Ana Celeste, ela me disse que não poderia tocar, mas vocês conhecem essa música, né? E que foi a música da peça. O nome da peça, na verdade, é A Gota d'Água, né? Eu acho que todos, pelo menos o pessoal, né, que viveu os anos 70 conhece essa música, essa peça. É, é, Inclusive, o Chico Buarque, ele conseguiu escrever essa peça de um jeito que ele conseguiu manobrar um pouco a censura, né?
ele pôde fazer uma crítica social. Essa peça é muito linda, eu recomendo que leiam, porque enquanto que a gente pode dizer que a peça do Pasolini, né, ela é uma atualização de Eurípides, né, é, naquela época, e uma atualização que tem a ver muito, muito com os movimentos políticos, né, de esquerda, é uma leitura de esquerda, é uma leitura que ela vai fazer, que ele vai fazer a partir daí, mas a de Chico Buarque é uma leitura realidade brasileira. O Jason é uma figura que mora no morro, né, e a Medeia, ela não se chama Medeia, mas se chama Joana, né, a Joana, ela está no morro, ela se apaixona também, é a mesma coisa, ela abandona a família, etc. e tal. A história é semelhante, só que adequada à realidade brasileira, de uma vida, né, numa comunidade, né, no morro. E o Jason, então, quer se casar, né, com a filha de Creonte, que era o dono, na verdade, do morro, que era o dono praticamente de todas as casas, né, que as pessoas pobres, os trabalhadores, né, o pessoal de baixa renda alugava, né, e o aluguel foi ficando cada vez mais alto, né, e Creonte explorando cada vez mais os trabalhadores, né, mas ele era o dono do pedaço, e Jason, então, né, acaba se apaixonando, não, ele acaba, né, querendo se casar com a filha dele, para exatamente ter um lugar no morro e ter o poder, ter o dinheiro, ter o recurso, ter aquilo que tem valor fálico. Aliás, o dinheiro é né, um dos, aquilo que tem valor fálico, né, tem um valor fetichista, como diz o Marx, né, no primeiro capítulo do Capital, Marx vai dizer, né, que o dinheiro tem valor de fetiche, né, então, o valor de fetiche quer dizer um valor fálico, né? Aquilo que representa o que falta e o que nos preenche, né? Então, nessa peça, eu peço que vocês depois leiam, né? Para vocês verem o que o Chico traz ali de forma bem disfarçada. Na verdade, é uma história de amor, mas é uma história de amor que é uma história crítica, né? Daquele momento político e também crítico no sentido da exploração da classe trabalhadora no sistema capitalista. Ele, nessa peça de Chico, a Joana, que seria a Medeia, né, quando ela se sente traída por Jason, ela também entra em desvario, e as letras são lindíssimas, né, das músicas que são cantadas, e do que ela diz, né, transportado para a nossa realidade, e na música, que pode ser a Gota d'Água, ela vai exatamente, Gota d'Água por quê? Só faltava, ela diz, né, e qualquer desatenção, faça não, pode ser a gota d'água, né? Ela se sente abandonada e pede, então, a Jason que cuide dela, nesse sentido, e não feri-la mais ainda. Porque qualquer coisinha pode ser a gota d'água e ela não sabe, né, o que ela pode vir a fazer. Inclusive, do ponto de vista psiquiátrico, né, essa reação de Medeia, como a reação aí de Joana, né, a gente chama uma reação explosiva, né, ou seja, as coisas vão se enchendo, 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 e aí, né, é um barril de pólvora que está cheio, e só basta uma gotinha d'água para esse barril, né, transbordar e o sujeito passar para um ato do qual ele não é mais sujeito. Então, há uma passagem, do ponto de vista psicanalítico, a gente poderia dizer que trata-se de uma passagem ao ato, numa passagem ao ato não tem sujeito, por isso dificilmente a gente pode dizer, né, por isso que do ponto de vista jurídico, há um atenuamento quando alguém comete um crime, né, nesse sentido, ou seja, de que uma ação explosiva, algo foi se acumulando, 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 e o sujeito não responde mais por si, né? É essa condição de desvario, né? E a gente tem na nossa realidade. Eu, quando era criança, e por isso também me tocou muito a peça, e principalmente a peça do Chico, né? Porque quando eu era criança, eu tinha uma amiguinha que eu brincava com ela, e ela tinha uma irmãzinha, e o pai dessa minha amiga traiu a mãe,
e a mãe envenenou as duas crianças, que eram muito amigas minhas, envenenou as duas crianças e se matou também, né? Então é muito comum também essa possibilidade, esse tipo de reação, né? Matar os filhos e se matar para atingir o marido. No caso, por exemplo, da Medeia do Chico, né? Ela se mata, né? No caso da de Eurípides e também no filme do Pasolini, ela vai embora, né? Ela faz o estrago, é um estrago, ela faz um estrago e ela sai, né, num carro, né, do Deus Sol, que representava aí o pai dela, né, do Sol, tem o Sol como representação, e alado, né, por duas cobras, né, quer dizer, o registro fálico, né, quer dizer, ela volta, né, para a sua origem, ela volta para o pai, né, e abandona depois que cometeu esse estrago. Bom, então, eu acho interessante que a gente possa ver essa peça de Chico, né, onde fica bem claro o que seria essa condição aí, esse ato de Medea. Eu acho importante aí essa pontuação que eu estou fazendo agora, da gente pensar nesse ato de Medea, né, como algo que é um ato sem sujeito, né? Sem sujeito no sentido, quando a gente fala de uma passagem ao ato, né, a gente está dizendo, né, que, como muitos suicídios são assim, né, o sujeito pode até premeditar tudo, né, e você vai ver que ele premeditou, que ele construiu tudo direitinho, né, mas ele estava fora de si. Então, é um ato fora de si. É um ato fora de si, quer dizer, um ato sem sujeito, né. Eu acho que é importante a gente ter essa percepção aí. É, bom, então, o que a gente vê em Medea, então, é algo que tem a ver com a questão das mulheres, né? De uma mulher verdadeira, no sentido de que uma verdadeira, numa mulher verdadeira, tem algo de um amor sem limites, né? Tem algo de um infinito, de um amor sem limite, que aparece aí, né? E também a gente vê que nesse momento aí, esse amor é um amor, entre aspas, fora da lei, né? Ou seja, quando a Medeia é atingida no seu ser, e ela se sente nadificada pelo outro, né? Tem algo aí tem algo do ato dela que não se insere mais no campo da lei, né? E que tudo é possível em nome desse amor sem limite. Né? Então, aí a gente teria algo que a gente vai chamar de um ato, né, que tem a ver com um estrago, com a destruição. Então, eu recomendo a todos que vocês escutem essa música, mais uma vez, né, do Chico Buarque, a nossa versão brasileira, né, e que vejam a peça, né, porque é uma crítica social muito grande, e é interessante, o que eu achei interessante foi poder ver essa crítica social e a crítica, por exemplo, do Pasolini, há uma crítica social aí, desses dois mundos, né, do mundo daquele que detém o poder e do mundo que não se detém o poder, mas também da posição feminina, né? Ou seja, as mulheres nessa condição de tudo dar para o outro, né, abrindo mão da sua própria história. Por fim, eu queria ainda acrescentar algo que eu acho que Medea nos ensina, eu disse isso no começo, mas eu queria frisar, que é a questão dessa divisão. Toda mulher está dividida entre ser mãe e a cultura patriarcal, ela focaliza a mulher nesse lugar, tanto que, né, tirou dela os direitos de trabalhar e tudo, foi toda uma luta feminista para poder ter essa condição de uma mulher que tem direito ao trabalho, etc. E, tal. E nos primeiros trabalhos também só tinha direito a trabalhos que tinham a ver com a condição feminina. Ser professora primária, educar criança, né? As mulheres tiveram que brigar muito para ter um outro lugar no mundo.
né, no mundo do trabalho, de igualdade em relação aos homens, né? Então, o que eu queria destacar ainda é que quando Lacan diz que Medea é uma mulher de verdade, né, no sentido, eu acho que tem algo aí também que se revela, e que não é bem assim que ele diz, mas que eu queria dizer, tem algo aí que se revela na figura de Medea, na relação com o homem, que passa pela questão da sexualidade, que passa pela questão da pulsão, né? E é interessante porque aí me lembrei, né, também do Joyce. O Joyce, no livro dele, Ulisses, né? Ele vai escrever uma. É interessante, né, também, uma vez fazer um trabalho sobre isso. Eu tenho alguns trabalhos sobre isso, mas no Joyce, quando ele vai fazer uma releitura, né, da Penélope e de Ulisses, né, na figura de Penélope, que ele vai colocar na figura da Molly Bloom, ele é interessante como que ele apresenta a Molly Bloom, né? Ele apresenta a Molly Bloom diferente da Penélope, que esperava seu marido tecendo e destecendo, ou seja, num ato de espera do retorno do seu marido, né? No caso da Molly Bloom, a Molly Bloom tem todo um discurso da Molly Bloom que é muito lindo, é uma das partes mais bonitas do livro de Ulisses, um livro muito difícil da gente entender, né? Mas essa parte do discurso é interessante porque ela a Molly Bloom, essa figura da Penélope, em Ulisses, em Joyce, ela é a figura que afirma. Mas o que ela afirma? Ela sempre diz sim, mas não é o sim de estar subjugada. É uma afirmação do pulsional. Então, todo discurso é um discurso pulsional, né? O tempo todo, né? E essa coisa que remete ao feminino, do amor, do sensual, desse casamento do amor com o sensual, com o sexual, com o corpo, né? Esse acontecimento de corpo que se apresenta aí. Então, eu acho que a Medea, ela é uma mulher verdadeira nesse sentido. Ela é uma mulher. Você vê que isso o Pasolini faz muito bem, né? Ela tem uma majestade. Ela tem uma majestade. E a sua majestade está nessa força dela saber o que ela quer, do ponto de vista, vamos dizer assim, do desejo mesmo, né? Do pulsional. Bom, isso é uma coisa que eu pensei agora no finalzinho, mas que eu queria ainda trazer. Eu acho que ainda preciso ainda aprofundar um pouquinho mais isso, mas eu acho que é importante trazer isso também. Eu acho que ele consegue isso na figura da Callas, né? Ela é uma... Eu acho que não teria uma artista melhor para representar a Medea do que a Callas, né? Bom, era isso que eu queria, então, dizer, a gente pode, então, ficar por aqui, né, e uma boa noite a todos, e mais uma vez, né, Joane, muito obrigada por essa oportunidade, que cada vez que a gente fala, a gente aprende naquilo que a gente vai falando, né, porque é interessante, por mais que a gente tente prepara, mas tem algo que vem na hora, e cada vez que a gente lê Freud, ou lê Lacan, ou vê um filme, a gente vê outros aspectos que a gente não tinha visto antes. Então, para mim, foi muito enriquecedor poder ver de novo, e certamente também depois disso aqui, eu vendo de novo, eu vou ver outras coisas. E um clássico é isso, né? O Pasolini é um clássico do cinema. Um clássico sempre traz algo para o qual a gente pode voltar, né? Clássico por isso, porque a gente pode voltar e vai reler. O clássico é aquele que a gente diz, vou reler de novo. No cinema é que eu vou ver de novo. É um filme que você pode sempre ver de novo, porque ele sempre vai trazer coisas novas para você. Então, era isso que eu queria dizer. Então, mais uma vez, né? Boa noite. Foi excelente. Você acha? Eu não queria entrar muito em psicanálise, entendeu? Mas foi ótimo. O conceito psicanalítico. Aí, por isso que às vezes eu titubeei um pouco, porque eu queria falar mais do ponto de vista da psicanálise, mas eu acho que como é para um público mais amplo, aí a gente cai naquelas coisas, a mulher não existe, eu não sei o que, não sei o que, não sei o que eu acho que, né? Eu acho que aí não entende, aí